Olá pessoal, tudo bem? Então faz tempo que eu não faço vídeos, acho que uns 10 dias, porque você sabe, no final do ano a gente tem um monte de coisas para fazer e porque esse vídeo ele é difícil de fazer. É o vídeo que vai tratar de um protótipo de ciência que nos permitiria à humanidade adentrar para dentro do sobrenatural, que foi o que eu disse que eu faria no último vídeo que eu fiz, certo? E esse é um assunto bem difícil, porque ele precisa de misturar muitas coisas. E eu pensei em fazer vídeos separados, mas aí o que acontece? Fico separado. Então a gente só tem chance de compreender se olhar tudo de uma vez, né? Então talvez seja um vídeo um pouquinho longo. Quem quiser acelera ele, quem quiser vem em vários dias, quem não quiser não vê também, né, pessoal? Isso aqui é democrático. E bom, então vocês sabem que inclusive às vezes eu gaguejo aqui nesse canal, né? Por quê? Tem uma explicação. Porque eu estou tentando tratar da totalidade. Quando tu pega uma coisinha separada, assim, racional, é bonitinho, só que está longe da verdade. A verdade está no todo, disse o Hegel. E o Hegel também disse, quando nós nos aproximamos da verdade, nos faltam as palavras, nos toma uma gagueira, porque justamente a gente se aproxima da verdade e a verdade é impossível de falar com palavras. A gente pode se aproximar dela misturando tudo, que é o que eu tento fazer neste canal, certo? Muito bem. Esse protótipo de ciência que nos permitiria entrar para dentro do sobrenatural, ele é necessário, porque, pessoal, para realizar os anseios do ser humano, plenamente os anseios do ser humano. Porque quais são os anseios do ser humano? Os anseios de vida, e vida em abundância, disse Jesus. Mas veja, Jesus não inventou isso, o mundo fez Jesus, o universo, sei lá quem vocês quiserem, o Pai que falava com ele, a gente não sabe direito nem quem é, mandou deu uma intuição dele dizer isso. Eu vim para trazer vida e vida em abundância, porque isso é o que nós desejamos, é o que todo ser humano deseja, não morrer, viver eternamente. A gente tem dificuldade de admitir isso, porque a razão diz que isso é impossível. Muito bem, mas quando nós adentramos para uma outra compreensão do mundo, nós deixamos a razão por trás. Porque a razão diz que isso não existe. Só que tu pode entrar para dentro desta compreensão e isso é uma ação, tem que ser resultado de uma ação, não de uma especulação. A especulação, ela permite tu saber qual é a ação, mas tu tem que fazer a ação. Aliás, a ciência é isso. A nossa ciência natural é assim, a gente vê coisas e aí a gente intui uma explicação. E aí a gente tenta demonstrar, provar, pôr à prova que aquilo é assim, certo? E essa ciência que eu estou dizendo é a mesma coisa, só que ela tem que admitir que talvez exista o sobrenatural. E ela tem que partir para provar. Para isso ela tem que ter, sim, uma hipótese. Então a hipótese é que eu estou colocando aqui nesse canal. Qual é a hipótese? Como é que é o mundo? E o que a gente tem que fazer para provar que existe o sobrenatural? Para ter uma chance de realizar os nossos desejos de vida em abundância. Certo, pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas. Depois outros videozinhos eu vou fazendo, mas agora eu vou tentar abarcar tudo sobre essa protótipo de ciência que permitiria isso ao ser humano, certo? De um ponto de vista planetário, muito bem. É aquilo que emanou através das obras do Carlos Castaneda, que eu vou ter que falar um pouquinho das obras do Carlos Castaneda aqui, já falei em outros vídeos, mas vou falar de novo. E vou dizer também por que a obra do Carlos Castaneda, como que foi possível ela acontecer. E por que nesse ponto onde ele estava e onde ele captou, é um ponto onde reside essa ciência, de um ponto de vista planetário. Bom, vamos começar por isso. Primeiro, você sabe que o ser humano nasceu na África, foi lá para a Ásia, veio como dois movimentos e depois se encontrou.
Os dois lados do Atlântico se encontraram e formaram o Ocidente. Mais especificamente, o lado europeu foi como espermatozoide em direção ao óvulo que estava esperando do outro lado e formou o Ocidente, certo? Essa é a hipótese desse canal. Já falei 200 mil vezes aqui, certo? Se formou o Ocidente. O Ocidente é a continuação do Oriente. O Oriente é a continuação da África. Vocês não entendem? Então a gente só pode entender isso olhando o todo. Porque o Ocidente é o resultado dos desejos do mundo antigo que foram o Ocidente. E as religiões que nasceram são o resultado desse desejo de vida em abundância. Por isso que eu já falei que as três religiões monoteístas são as três partes de um ovo, que é um ovo da imortalidade, o ovo da vida em abundância, o ovo da vida eterna, o ovo da felicidade eterna e geral e irrestrita, abrangendo a todos. Mas para o ser humano realizar isso, ele tem que compreender e ele tem que também empreender uma ação. Ele precisa se livrar dos grilhões da racionalidade que ridiculariza tudo o que a ultrapassa. Muito bem. Então, esses dois lados, aconteceu o seguinte: o lado europeu desenvolveu o ser, o lado do ser. Ele afastou o não ser. Desde lá na Grécia, o que acontece? O Parmênides disse: o ser é, o não ser não é. Então esquece o não ser, deixa ele de lado, certo? E tu trata só do ser, que é aquilo que é possível compreender. Só que justamente aquilo que não é possível compreender pela racionalidade existe. E aquilo que nós até hoje não conseguimos compreender nem lidar com isso. E o outro lado do Ocidente europeu aqui é a religião cristã, que veio de onde? Do judaísmo. E o que o Javé disse? Eu sou aquele que é. Então, o ser, ele é o ser, ele representa o ser. Mas existe o não ser? Será que o não ser é o diabo? Talvez seja. Esse lado que a gente não consegue trabalhar, a gente diz que é maldito, a gente diz que é perigoso, a gente diz que tem que evitar o mal, ele é o mal. Mas veja, a realização dos desejos do ser humano exige o bem e o mal tudo junto. Porque essa construção de bem e mal nos afasta da compreensão da coisa. Vocês me entendem? Então vamos lá. Mas o Ocidente, então, o lado europeu, se desenvolveu o ser e esqueceu do não ser. Ele inclusive queimou na fogueira o não ser. Ele fez a Inquisição, que perseguiu quem lidava nesse meio e que transformou em maldito, em pecaminoso, em proibido, e queimou e matou em nome disso, certo? E conseguiu formar um mundo racional, desenvolveu uma técnica que permitiu inclusive cruzar o oceano e encontrar a sua parte. E a sua outra parte estava mergulhada justamente naquilo que ele obstaculizou desse lado. Vocês me entendem por que foi feito assim? Com um oceano no meio? Para que uma mergulhasse fundo no ser e o outro lado mergulhasse fundo no não ser. E nós ainda não compreendemos nem tratamos o que se fazia na América justamente porque o software é outro, vocês me entendem? O nosso é o software do ser. Na América se trabalhava com o software do não ser. E quando o conquistador chegou, ele viu toda aquela atividade da América como uma coisa repugnante. Eram religiões de sacrifícios humanos, entende? E eram coisas que, aos olhos do conquistador, que era cristão racional, eram coisas que deviam ter sido eliminadas. E realmente foram eliminadas da América tudo aquilo que se fazia. Só que aquilo que se fazia é muito importante porque é justamente a ciência que nos permitiria compreender como empreender essa ação em direção a esse desconhecido. Certo? E como que ela veio através do Carlos Castaneda? Ela veio através da obra do Carlos Castaneda, certo? Isso que é difícil de explicar. É difícil de explicar. Porque ele confronta a nossa maneira ocidental de pensar. Até agora tudo bem, eu acho que as pessoas entendem, né? Mas quando chega nessa hora as pessoas... Porque confronta muito a nossa maneira de ser do Ocidente. Sabe por que veio através da obra do Carlos Castaneda?
esse conteúdo imenso que é das obras dele, que faz um imenso sentido, porque o Castaneda era um mentiroso, ele inventou uma mentira. Vocês me entendem, pessoal? Ele era um mentiroso desde sempre. Para começar, ele nasceu no Peru e ele se dizia brasileiro, não era verdade. E ele, desde guri, ele achava assim, que se tu inventasse uma mentira e contasse, ela se tornava verdade. Lá em Cajamarca, no Peru, os amigos dele ainda falavam isso há pouco tempo atrás. Mas ele dizia que era brasileiro. Ele foi para os Estados Unidos e lá na Universidade de Los Angeles, ele conseguiu fazer mestrado de antropologia e o tema dele era o uso de plantas medicinais pelos índios de Sonora, no México. Então ele provavelmente ele se baseou em coisas reais. Provavelmente ele conheceu um xamã numa reserva indígena que começou a contar as coisas antigas para ele, só que ele não fez os livros relatando isso. Ele fez os livros dando uma dourada na pílula, como todo mentiroso faz, né, pessoal? Ele inventou um bruxo, né, muito sábio, e que na ida dele para colher dados sobre plantas medicinais nos Estados Unidos, aliás, no México, dos Estados Unidos para o México, um amigo dele apresentou ele a um bruxo muito velho, muito sábio, que apresentou ele como sendo um ervateiro. Mas segundo Castaneda não era um ervateiro, ele era um bruxo, né? E que vinha de uma tradição que remontava ao tempo da conquista. Segundo o relato das obras do Castaneda é o seguinte: o conquistador chegou e começou a destruir toda a magia e toda a feitiçaria que existia ali, que era atividade preponderante, era a atividade principal da América pré-colombiana, principalmente ali na América Central, Estados Unidos, México, Guatemala, sei lá, toda a América Central aí. Vocês me entendem? E eles eliminaram tudo isso, porque era uma coisa repugnante aos olhos deles. E ofereceram o catolicismo que os índios acabaram aderindo com vantagens, porque eles se livraram daquela religião de sacrifícios humanos que era realmente ruim para o povo em geral, mas eles não tinham outra base, vocês me entendem? Eles demoraram para aderir ao catolicismo porque eles entendiam o catolicismo como uma coisa morta, e aquelas religiões deles antigas, aquelas práticas, eram vivas e matavam milhares e milhares de jovens todos os anos em sacrifícios humanos, em que os sacerdotes abriam o peito dos jovens, tiravam o coração ainda pulsante, ofereciam ao Deus Sol. Mas para eles aquilo tinha que ser feito, senão o mundo ia acabar. Vocês me entendem? E depois que eles aderiram ao catolicismo, isso representou para os mexicanos, por exemplo, uma maneira muito mais racional e muito mais agradável de viver. Por isso que o México é uma das nações católicas mais fervorosas do mundo, certo? Mas o conquistador chegou então e destruiu o que ali se fazia. Só que a feitiçaria, ela não desapareceu, ela se transformou numa coisa secreta, segundo os relatos do Castaneda, que veio através do Dom Juan e de todo o grupo de feiticeiros que acompanhava o Dom Juan, veio esse relato, que foi inventado. Calma, calma. Então, um sujeito lá, que foi o fundador da tradição, que veio até o Dom Juan, depois foi a Castaneda, ele conseguiu ir para outro mundo e periodicamente ele tinha que vir para esse mundo. Então ele tinha que ter um grupo aqui. Então ele fundou um grupo que depois escolhia outro grupo, e aí esse grupo antigo ia para outro mundo, com corpo e tudo, pam. E depois esse outro grupo tinha que escolher outro grupo, para trazer aquela tradição, vocês me entendem? Para trazer aquela tradição até os nossos dias para ser revelada. Por isso que o Dom Juan escolheu o Castaneda como continuador dele, para revelar essa tradição. Essa tradição que se tentou eliminar, ela é necessária. Vocês me entendem? Então ela veio vindo de forma secreta, e
os bruxos dessa tradição, eles tinham toda uma técnica para não serem percebidos enquanto bruxos. Então, eles escolhiam novos adeptos, mas eles empulhavam os novos adeptos. Porque ninguém entraria numa coisa dessas sabendo onde estava se metendo. Só que quando o bruxo descobria onde ele estava metido, ele não conseguia mais sair. Que foi o caso do Castaneda. Ele disse assim: aquilo que eu fui estudar me devorou. Vou fazer um parênteses aqui, pessoal, porque é necessário. Porque eu acreditava piamente que os relatos eram reais. Milhões de pessoas no mundo acreditavam piamente que os relatos de Castaneda eram reais. Pessoas conhecidas, como John Lennon, como Fellini e um monte de gente conhecida. Esperavam os livros de Castaneda porque eles fazem um imenso sentido, eles são cheios de detalhes e eles são fantásticos e eles vêm de encontro àquilo que nós desejamos, de novamente poder entrar para dentro do mágico. Então era uma maneira que explicava isso. Quando eu fazia filosofia, uma vez eu falava, né, e eu tinha um professor que é um dos melhores professores de filosofia do Brasil, né, eu não vou falar o nome dele, e ele percebia que eu tinha alguma coisa oculta aí, né, que eu não falava, né, que eu falava de filosofia, mas eu tinha algum conhecimento. Eu percebia que ele percebia, ele ficava meio assim, e eu era um dos únicos alunos que realmente debatia com ele em sala de aula, porque ele é um bambambam da filosofia, bababá. E aí um dia ele chegou na sala e parou assim, um pouco, e aí falou assim: quem já leu o Carlos Castaneda? Aí foi uma facada em mim, né? Porque eu disse: pá, me pegou né, na minha mentira, eu não estava dizendo, mas estava implícito, e ele sacou, e aí ele diz quem? E aí ao mesmo tempo ele me testou, porque eu tinha que dizer de supetão se eu tinha lido ou se não tinha lido, eu saquei logo, né? Se eu digo que não, estou mentindo. Se eu digo que sim, eu vou ter que revelar essa fonte minha oculta até ali, certo? E eu disse: professor, eu não só li Carlos Castaneda, como sou o maior especialista em Carlos Castaneda, vivo e morto, vivo ou morto, certo? Daí nós começamos a conversar porque ele tinha lido muito Carlos Castaneda, e ele também era um aficionado. E aí a aula virou Carlos Castaneda. Mas naquela época, eu acreditava que era real, mas sempre a gente tem aquela dúvida. Então um dia eu estava conversando no tete-a-tete com ele e disse: professor, me diga a verdade. Tu acredita que é verdade, Castaneda, ou que é mentira? Aí ele parou assim e disse: olha, é tão cheio de detalhes, é tão complexo e bate tanto esse negócio que não pode ter sido inventado por ele. É real. Eu acho que é real, certo? Bom, depois eu escrevi o meu livro de filosofia, que se baseava todo em Castaneda, e se baseia muito em Castaneda. Só que o leitor só descobre isso na metade do livro. Tá? Quem não leu, eu estou aqui fazendo uma revelação, né? Bom, um spoiler, como se diz. E eu escrevi todo o livro como se Castaneda fosse um relato real. Depois que eu concluí o livro, eu comecei a pesquisar se não tinha dito nenhuma grande bobagem, né? Porque muita coisa é intuição, tu vai escrevendo, tu não tem bem certeza se o Aristóteles disse aquilo ou se o fulano disse aquilo, aí tu vai lá e confere, certo? Antes de lançar o livro, e corrigi algumas coisinhas, não estava mais ou menos tudo certo. Só que a maior descoberta minha foi que o Castaneda tinha inventado tudo. E é a pura verdade, pessoal, ele inventou. Só que ele tomou como base coisas existentes. E como ele inventou essa mentira que é uma verdade, na verdade, sob outro ponto de vista, veio e falou através dos livros dele. Por isso que ele dizia: o que eu fui estudar me devorou. Ele ficou preso dessa mentira. E ela vinha na cabeça dele e brotava todos aqueles detalhes daquele mundo antigo, que era ali mesmo onde ele estava. Vocês entendem? Da mesma maneira que quando eu fui com dois amigos no matinho e nós inventamos a mentira, tocando violão e tomando vinho, de que ali tinham caciques, né? Caciques que vinham de noite, não sei o quê, e eles vieram
Porque a gente chamou com a nossa mentira, mas a nossa mentira foi fruto do quê? De uma intuição que aquele lugar nos deu. Assim como o Castaneda, que era um mentiroso convicto, foi lá, ele captou o que estava ali, e aquilo que ele captou veio e jogou 1 livro, 2 livros, 3 livros, 4 livros, 5 livros. Bom, quando eu descobri que era uma mentira, eu disse, eu vou tirar a Castaneda do livro, vou botar outra coisa. Só que eu não conseguia achar uma outra coisa. Eu tentei botar o cristianismo, não batia. Eu tentei botar o budismo, não batia. Eu disse, mas tem que ser o Castaneda. E aí que eu me dei conta que para te adentrar no outro mundo, tu precisa fazer uma espécie de simulação, é isso? Tu precisa chamar outro. Então a humanidade, se ela quiser entrar, ela tem que simular um projeto. Isso já foi tentado, sabe? Por exemplo, o Espiritismo foi um pouco isso. O Allan Kardec tentou fazer isso. Tinha fenômenos não explicados pelas ciências e ele começou a fazer mesas, né, para chamar esses espíritos, se comunicar, e está lá no Livro dos Espíritos. Só que veja, o Espiritismo não conseguiu ir muito adiante. Por quê, pessoal? Por quê? Porque para ir adiante é preciso toda a humanidade, agora eu vou falar que nem um padre, se converter a isso. Vocês me entendem? O que é conversão? Conversão é focar numa coisa. Tu converte a uma coisa. A gente olha a conversão no sentido moral, né? Religioso, mas não, tem um sentido extramoral de conversão. Porque a humanidade precisa toda ela focar na mesma coisa para isso ter potência. Então ela precisa primeiro acreditar nisso. Certo? Não é um acreditar cego, não é uma fé cega. É um acreditar como cientista que acredita numa lei e vai tentar colocá-la em prática. Só que, neste caso, esta lei que eu estou me referindo, ela tem que contar com a hipótese que talvez o sobrenatural exista, que talvez todas as histórias que contaram para o ser humano e que baseiam toda a nossa cultura, as religiões, as crenças, talvez elas tenham um fundamento real e o ser humano tem que tentar provar que existe esse fundamento real com uma prática, não somente com uma especulação. Então a obra do Castaneda, ela permite intentar essa prática, a humanidade tentar provar que isso existe e tem uma essência que pode ser chamada, certo? Pela humanidade como um todo dentro de um projeto científico, tipo assim, tipo uma conquista do espaço, só que não é desse espaço, é de um outro espaço que está oculto. Vocês lembram? No tempo da corrida espacial, como todo mundo estava focado nisso, porque é muito interessante. Agora vocês imaginam uma viagem para um mundo que está oculto e que volte com relatos e que todos possam, inclusive, aferir isso um dia. Vocês entendem? Então, isso magnetizaria naturalmente a humanidade de uma maneira muito mais forte do que a própria corrida espacial ou outras coisas desse tipo. Outras coisas desse tipo, por exemplo, a conquista da América. Foi isso também para o europeu. Uma coisa fantástica, uma coisa que mobilizou todos, porque as pessoas iam e traziam de volta, depois todo mundo pôde vir. Existem paralelos entre a descoberta da América, entre a descoberta do espaço e entre a descoberta desse mundo que eu estou dizendo que está oculto. Existem paralelos, porque tudo é descoberta. Todo descobrimento tem os mesmos arquétipos, nós vamos ver isso. Inclusive a obra do Fernando Pessoa refere-se também a isso em algumas partes, porque o Fernando Pessoa sacou isso, porque a arte, o artista, é um conduto de uma outra coisa que quer vir ao mundo e vem, através dele, formando as coisas que baseiam a nossa cultura e o nosso mundo. Mas não só a arte. A arte é isso, a religião é isso, a filosofia é isso, a metafísica é isso, certo? Essas atividades que são condutos de algo que vem através de nós e forma o mundo, está no meu primeiro livro. Eu não vou repetir aqui, tá? Mas enfim, o Castaneda se insere nisso
e ele permite essa ciência. E eu vou demonstrar então nos próximos vídeos, no ano que vem, como que o ser humano pode implementar, de que maneira ele pode implementar a partir da obra do Carlos Castaneda, vista assim, como uma invenção dele, mas no sentido seguinte: ele colocou o vento dentro de algo que já existia. E inventar nesse canal significa isso, colocar vento dentro de algo que já existia, né? E a gente só pode saber, descobrir se essa invenção ela tem pertinência ou não, tentando colocá-la em prática. E nos próximos vídeos, então, eu vou explicitar qual deveria ser a ação da humanidade como um todo para acessar esse espaço oculto. Certo, pessoal? Amanhã é véspera de Natal e eu farei um vídeo sobre o Natal. Como todos os vídeos aqui, mostrando que o Natal não é só Jesus, nem só o Papai Noel, mas ele refere-se a uma coisa essencial que é muito mais profunda do que tudo isso. Certo, pessoal? Um abraço, então, até amanhã. Beijos. Deixa eu desligar aqui.